TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao nosso Correio Serrana na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Chegamos a essa quarta-feira com muita informação para você. Bom dia, muito obrigado pela presença, gente. Bom dia, Roberta. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode participar do nosso jornal. Mande para cá sua denúncia, sua reclamação, sua sugestão de reportagem para os nossos canais que já estão aí na sua tela. Sumiu. Agora sim. Agora tá aí. Olha só, nosso e-mail tá aí embaixo já, tvccorreidamanhã@gmail.com, e-mail aqui do grupo TVC da TV, né? E é claro, nosso WhatsApp 24998398384 é o nosso WhatsApp, o e-mail mais fácil de entrar em contato com a gente. Manda sua denúncia, grava o seu vídeo ali na hora. E, é claro, a gente vai repercutir aqui e vai correr atrás da resposta para você. E em Petrópolis, hoje o dia amanheceu com o céu parcialmente nublado, mais uma vez, muitas nuvens. Olha só, tudo branquinho, branquinho. Nós temos imagens feitas hoje de manhã pela Nana, né? Quando ela chega aqui, começa a amanhecer, ela já faz as imagens pra gente, tudo branquinho, branquinho, branquinho. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 16 de agosto. 2.000 munições para fuzil são apreendidas na rodovia Presidente Dutra. Nova Friburgo abre processo seletivo para nutricionistas. Queda de energia é registrada em regiões do Rio de Janeiro. Consórcio de lixo que operava em Petrópolis entrega dossiê à Justiça. Semana do Estudante é realizada em Petrópolis. O Hemocentro de Nova Friburgo precisa de doadores. E mais, Festival de Hambúrgueres Artesanais acontece pela primeira vez em Petrópolis. Agora no Correio Serrano na TV. Gente, a gente começa olhando os nossos destaques do nosso jornal, do nosso Correio Petropolitano. Vamos ver o que temos nessa quarta-feira na nossa capa. Na linha vermelha, Rio dá exemplo nacional com a criação do Fórum Permanente do Poder Judiciário, que vai reunir o TJ do Rio, o TRF2, TRT1 e TRE do Rio de Janeiro. Está lá na página 3, na coluna Magna Vita. Exatamente. Logo ali embaixo, na página 10, né, consórcio entregou o dossiê à Justiça. Limpe Serra apresentou diversos registros de problemas na prestação de serviço do lixo aqui em Petrópolis. A gente vai falar mais sobre isso já já lá na nossa página 10, a né? Saga, né? A saga da crise do lixo em Petrópolis. Atraso no pagamento da educação. Está lá na nossa página 10 também. A vereadora Gilda Beatriz, de Petrópolis, oficiou a Secretaria Municipal de Educação sobre as denúncias de atrasos nos pagamentos dos profissionais contratados por RPA e estagiários. Já a Prefeitura afirma que os pagamentos foram feitos nesta terça-feira. Olha aí. Exatamente. Logo ali embaixo, ali, olha só, vacinação itinerante nos terminais. Falando ali sobre vacinação em Petrópolis. Ministro Augusto Nardes, do TCU, dá aula sobre governança na ELERJ. O ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, visitou nesta terça-feira o Rio, onde participou na Assembleia Legislativa da palestra Governança, o Desafio do Brasil, da Escola do Legislativo, ELERJ, ao lado da jornalista Cláudia Cataldi, abordando o tema governança no Poder Legislativo. Depois, Nardes foi ao gabinete do governador Cláudio Castro, onde foi recebido ao lado do secretário da Casa Civil, Nicola Miccioni. Tá aí, você vê o destaque da nossa primeira página, a foto, e esse assunto completo você encontra lá na página 3, na coluna Magna Vita. Gente, ali embaixo, na página 9, Rio Santos pode ter bloqueios para simulado de segurança. Do outro lado, na página 6, mudanças para a reforma tributária são sugeridas.
E ainda tem na página 5 o que dominou ontem todos os telejornais e jornais. Um apagão que atingiu aí, ó, 25 estados, o país todo nas escuras. Como é que vai ser, hein? Pois é, Meu foi Deus do céu, ontem. o que foi isso, hein? O que o Ministério divulgou e a ONS divulgou é que teve um excesso de energia lá no Ceará e na hora de repassar essa energia, o sistema caiu. Caiu. Pois é, foi tanta energia gerada pelo Ceará que o resto todo caiu. Na hora da energia chegar aqui para o sudeste, norte do país e no sul, a energia dos 25 estados teve um problema na transmissão e caiu. Foi o alegado. O ocorrido começou às 8h30. Mas a gente vai falar mais sobre isso porque teve também reflexos aqui no estado do Rio e a gente vai falar sobre isso já já também, gente. Hoje tem giro do esporte? Tem giro do esporte. Ih, o caso do Flamengo, o bicho pegou ontem. Eu não sei se era jogo de futebol ou UFC, porque dois jogadores brigaram dentro do treino, um saiu com o nariz quebrado. Eu falo já já sobre isso lá no giro. Pois é. E temos muito mais os destaques ainda do segundo caderno. Nossa página 2, nossa página de opinião com os editoriais, nossa página 3 com a coluna Magna Vita, você pode saber de tudo, todos os adiantamentos políticos, não é isso, Jorge? Isso, acessando o nosso site coisa. Ou indo às bancas. Exatamente. Ó, nas bancas só R$2. E o nosso site, rapidinho, já está aí, né? correiopetropolitano.com.br. Você confere todas as notícias e atualizações. Mas a gente vai lá para a nossa página 10, gente, que é o que nos interessa aqui, né? Nossa região serrana. Problemas no emergencial é a manchete ali da nossa página, do nosso Correio Petropolitano, da nossa região serrana, falando sobre ainda, né, os problemas do lixo aqui em Petrópolis, né? O consórcio levou à justiça a denúncia de má prestação de serviço. Você está vendo aí na foto o caminhão da coleta de lixo, olha aí, transbordando lixo, sujando as estradas. Esse é o contratado, né? É o que é agora do emergencial, não é isso? Isso, foto que consta no processo de registro do transbordo de lixo feito pela empresa. Então, olha só como que a atual empresa está prestando serviço. Então, o consórcio Limpe Serra apresentou uma série. O consórcio Limpe Serra, para quem não lembra, gente, era o consórcio que fazia a prestação do serviço de coleta de lixo aqui em Petrópolis. Fazia, o contrato acabou e o prefeito Rubens Bom Tempo deixou por isso mesmo. Então, o consórcio Limpe Serra apresentou uma série de fotografias para denunciar os problemas na coleta de lixo de Petrópolis. As informações constam no documento que deu origem à ação judicial que levou à suspensão dos contratos emergenciais firmados pela Condep nesta segunda-feira, dia 14. Os advogados dizem que, mesmo com custo de 17 milhões de reais no contrato, a AMI3 presta, entre aspas aí, porque é a fala deles, um péssimo serviço. A gente está vendo aí pela foto, né? A Condep contratou emergencialmente a AMI3 para aluguel de caminhões e equipamentos para a coleta de lixo urbano. A empresa com sede em Duque de Caxias também foi responsável pelo transbordo e operação final. Nos dois acordos, o previsto era que a companhia pagasse cerca de 17,7 milhões pelos serviços, entrando com a mão de obra própria na coleta. Gente, e tem mais aqui, os contratos estão suspensos, né? E ontem a gente falou sobre isso, mas hoje a gente traz uma reportagem completa da nossa repórter, a Larissa. Isso. Ela fez uma reportagem pra gente, porque mais um episódio dessa saga da coleta de lixo acabou de sair do forno, com a 4ª Vara Civil de Petrópolis suspendendo os contratos emergenciais fechados pela Condep para o serviço. Isso aconteceu na segunda-feira, a gente falou ontem. Isso. E hoje a gente traz a reportagem completa.
O juiz Jorge Martins, da 4ª Vara Civil de Petrópolis, suspendeu os contratos emergenciais fechados pela Companhia de Desenvolvimento, a CONDEP, para a coleta de lixo no município. A decisão foi comunicada nesta segunda-feira e atende a um mandado de segurança do consórcio Limpe Serra. A CONDEP fechou 3 contratos emergenciais após o fim do contrato com o consórcio. 2 com a MI3, que previam um aluguel de caminhões e equipamentos para a coleta de lixo urbano e o transbordo e destinação final. Outro com a PDCA para resíduos hospitalares. Como é que está a coleta de lixo onde a senhora mora? Ótimo, eles estão pegando, hoje mesmo eles pegaram. O lixeiro passa com frequência, tá? Os coletores de lixo passam com frequência, pelo menos na rua que eu moro, né? Tava bom, mas ultimamente tá mais ou menos. As lixeiras, como é que tem ficado? Bem cheia. Em nota, a CONDEP informou que o serviço de coleta de lixo não será interrompido no município. Já existe uma decisão na 2ª instância em favor do município. A CONDEP esclarece que a coleta de lixo é de responsabilidade da companhia e que não pode ficar inerte frente aos graves riscos de desordem urbana e ameaça à saúde pública que o não recolhimento do lixo implicaria. A companhia tem certeza que o bom senso prevalecerá e que a CONDEP poderá em breve dar continuidade ao processo licitatório iniciado. Pois é, já tem uma decisão em 2ª instância também, então a gente viu na matéria ali. E tem uma errata aqui, né, que a gente tem que dar, tem que passar, que a gente ontem deu a notícia, mas de forma errada. Aqui a gente se corrige agora, nós vamos nos corrigir aqui agora. Exato. Porque na edição do dia 15 de agosto de 2023, erramos ao publicar que a decisão do juiz Jorge Luiz Martins determinava o pagamento de débitos com o consórcio Limpe Serra. Na decisão, o juiz determina o pagamento dos débitos referentes aos contratos emergenciais firmados com as demais empresas envolvidas no processo, como esclarece a nova matéria que está aqui no impresso. E é claro que a Larissa também trouxe mais informações sobre isso também. Então está feita aqui a correção. Exatamente. E se você quiser acompanhar essa matéria completa no site ou indo às bancas. Exatamente. E, gente, ainda tem mais coisa lá na nossa região serrana, porque tem, olha, queda dos incêndios florestais aqui em Petrópolis, né? O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro registrou queda nesses incêndios, né? Foco de queimadas no Vale dos Esquilos, em Petrópolis ali, mostrando um pouco do que aconteceu. A gente trouxe esse incêndio aqui para vocês, mas mesmo assim o Corpo de Bombeiros registra uma queda desses incêndios. E ali embaixo, atraso no pagamento da educação também aqui em Petrópolis, né? Olha só, a vereadora de Petrópolis, Gilda Beatriz, cobrou da Prefeitura Municipal uma resposta sobre atrasos nos pagamentos dos salários dos profissionais da educação contratados por recibo de pagamento autônomo, ou seja, o RPA, e dos estagiários que atuam na área após receber denúncias dos mesmos, ou seja, educação em atraso, os contratados, não os de carteira, né? Os concursados. Os concursados. Mas mesmo assim, atraso, né? A gente não vai tem que ficar de atrasar olho. nada, né? Não tem que atrasar. Gente, tem muito mais no nosso jornal. Região do Vale, ali, pátio de manobras no PAC, modernização de Angra 1 foi incluída no programa. Angra 3 ficou de fora. Tem também os destaques do Internacional, tem destaques do Nacional, destaques do Estado do Rio, destaque do Rio de Janeiro, tem destaque de política. Então, você acessando o nosso site ou comprando o nosso jornal, você fica inteirado de todas as notícias de Petrópolis, da nossa região, do Estado, do Isso Brasil aí, e do mundo. Você fica tem bem muita informado. coisa, né? Tem Fica muita bem coisa. informado ali. Tem política para você dar uma olhadinha no que está acontecendo lá em Brasília, né? Que reflete na vida de todo mundo. Então, é isso que a Roberta falou. Nossa edição do Correio Serrano de hoje fica por aqui, né? Essa leitura do jornal. E, é claro, a gente vai para o próximo bloco com os destaques, não é isso? Exatamente, porque a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que policiais militares interditam um laboratório de tráfico de drogas em Três Rios. Olha só. Pois é, e você vai ver também o nosso Giro do Esporte. Pés da ex-jogadora Pretinha são eternizados na calçada da fama do Maracanã. A gente já vai conferir já no nosso Correio Serrano.
governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E agora a gente fala do apagão, porque diversas localidades do estado do Rio de Janeiro apresentaram queda de energia na manhã de ontem. Em Petrópolis, várias regiões ficaram pelo menos 15 minutos sem luz. Tosete, Mosela, Bingen, várias outras regiões da cidade. Diversas localidades do estado do Rio de Janeiro e também do Brasil apresentaram falta de energia na manhã desta terça-feira. Em Petrópolis, as localidades Tosete e Mosela também foram atingidas. Em nota divulgada oficialmente, o Operador Nacional do Sistema Elétrico informou que a interrupção de energia que atingiu diversos estados por volta das 8h30 da manhã ocorreu por causa da abertura de interligação da rede de operação do Sistema Nacional entre as regiões Norte e Sudeste. Segundo a nota, foram interrompidos 16.000 megawatts de carga. Até o meio-dia, todos os estados já se encontravam com o suprimento de energia normalizado. Ficar sem luz já se tornou algo comum na região serrana. Devido às fortes chuvas do último fim de semana em Nova Friburgo, os bairros de Olaria e Cônego ficaram sem energia elétrica. Aliás, uma escola teve a aula cancelada devido ao forte vento que atingiu a unidade e destruiu parte do telhado.
Em nota, a Enel informou que a energia estava sendo restabelecida gradativamente após autorização do Operador Nacional do Sistema. Ainda em nota, a concessionária disse que esse procedimento acontece de forma automática quando alguma ocorrência é identificada no Sistema Interligado Nacional. O procedimento ocorre para proteger o sistema elétrico de danos maiores. Bom, gente, olha só, pode vir aqui na aberta aqui pra gente, porque eu vou falar de apreensão, né? Um casal que transportava quase 2.000 munições para fuzil foi preso pela Polícia Rodoviária Federal, né? Pela PRF. O material seria entregue em uma comunidade da zona sul do Rio. A apreensão aconteceu na Baixada Fluminense, na rodovia Presidente Dutra, a nossa BR-116, na tarde de terça-feira. Olha, a quantidade de 2.000 munições é muita coisa, gente. Por volta das 14h50, equipes da Polícia Rodoviária Federal pararam um carro nas proximidades do pedágio, em Seropédica, para uma fiscalização de trânsito. A mulher, passageira do veículo, amamentava uma criança no momento da abordagem. O outro filho do casal também estava no carro. O motorista, de 24 anos, contou que a família vinha de São Paulo, onde iria visitar ali o pai da esposa, uma jovem de 22 anos. Durante uma revista ao veículo, os policiais rodoviários federais encontraram 1.850 munições de calibre 7,62. Além disso, também foram encontrados 8 carregadores para fuzil. As munições e os carregadores estavam dentro do porta-malas do carro, escondidos em 2 bolsas. O homem acabou confessando que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte do material. Ele contou ter pego as munições e os carregadores no centro de São Paulo e disse ainda que entregaria na comunidade da Rocinha, em São Gonçalo, zona sul do Rio. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil. E agora... Enquanto você estava lendo, eu estava pensando, né? Às vezes, um pai de família tem 2 filhos para criar, o desespero bate. Está sem emprego, o desespero bate porque precisa de dinheiro, né? Gente, mas o crime não compensa. Agora, essa pessoa foi presa, está lá dentro do presídio, essas 2 crianças vão ficar, né, pelo menos um tempo sem o pai, não sei, de repente, a mãe, se ela também foi presa ou não. Então, assim, muito complicado, né? Vamos ganhar o nosso sustento de forma honesta, porque realmente o crime não compensa, gente. Por mais que o desespero bata, né? Sim, tem que ir. E ainda falando de casos policiais, né? Olha só, a Polícia Militar do 38º Batalhão interditaram um laboratório do tráfico de drogas em 3 Rios. Durante a ação, diversos entorpecentes foram apreendidos. Vamos conferir as informações com o nosso repórter Richard Stolzenburg. O laboratório foi identificado no bairro de Boa União, em 3 Rios, na última segunda-feira, após um serviço de inteligência da polícia. No local, os agentes do 38º Batalhão encontraram diversos materiais para a fabricação de drogas. Nessa ação foram apreendidos 5 quilos de cocaína refinada e 36 pinos da droga já prontas para a venda. O material foi apreendido e encaminhado para a 108ª Delegacia de Polícia de 3 Rios. Apesar da interdição desse laboratório, ninguém foi preso e as investigações continuam. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. E por meio da CETRAB, 2.483 oportunidades de trabalho foram contabilizadas nesta semana. Olha que bacana. As vagas foram captadas em todo o estado do Rio por meio do Cine e uma parceria com o CIE. As remunerações variam de 1 até 6 salários mínimos. São mais de 1.360 oportunidades disponibilizadas pela pasta por meio do Sistema Nacional de Emprego, o Cine. Essas candidaturas estão em diversas regiões do estado, entre elas Metropolitana, Médio Paraíba, Serrana, também há vagas disponíveis. A gente lembra que para fazer essa inscrição, para se candidatar a essas vagas, basta acessar o site www.trabalho.rj.gov.br. De acordo ainda com a pasta, 68% das oportunidades são voltadas para o setor de serviços. Agora falando um pouco sobre a parceria da Secretaria de Trabalho e Renda
Com o CIEE, o Centro de Integração Empresa-Escola, são mais de 1.100 oportunidades de estágio e também para jovens aprendizes. Dessas 1.100, 694 são para pessoas que estão cursando o ensino superior para vagas de estágio. E as outras 428 oportunidades são para jovens aprendizes que estão no ensino médio. Para acessar essas oportunidades, basta acessar o site www.ciee.org.br. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. E olha, gente, o governo do estado concluiu reforma no antigo Fórum de Nova Friburgo. O espaço foi reinaugurado na última sexta-feira, com um investimento de R$ 523 mil pelo programa de manutenção continuada. De acordo com o governo do estado, recuperando o antigo prédio do Fórum, o estado promove a arte, a cultura e a história de Nova Friburgo e da região serrana. Com a conclusão desta obra, a oficina de escola de arte da Prefeitura de Nova Friburgo, que funciona no local, consegue voltar a atender aos alunos. A reforma foi iniciada em novembro do ano passado e contemplou a readequação da cobertura com a instalação de telhas onduladas e de fibrocimento, execução de hipermeabilização das calhas, recuperação de madeiramento e tacos soltos no teatro e nas salas de aulas, pintura interna, externa e de portas e janelas, revisão e manutenção elétrica e a execução das bases de alvenaria para a instalação de caixas d'água. No total, foram investidos mais de R$ 523 mil para a recuperação do prédio. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Hora do nosso Giro do Esporte. Gente, vamos abrir falando da Copa do Mundo Feminina, porque olha só, Austrália e Inglaterra entram em campo hoje às 7 da manhã. Na verdade, já entrou, já está jogando. Daqui a pouco eu vou ter aqui os resultados para falar, né? Vou pedir uma atualização aqui. Esse jogo define qual seleção vai enfrentar a Espanha, que já tem vaga garantida na final, que acontece no domingo, também às 7 da manhã. É muito cedo, se você quer acompanhar o jogo, tem que madrugar. E é no domingo, não tem jeito. Vamos acordar cedinho para torcer, então, aí, se a Austrália passar, né, gente? Olha só. E o APP, né, conquistou nessa segunda-feira o Campeonato Brasileiro Feminino de Basquete em cadeira de rodas. A Associação Paralímpica Patense de Minas Gerais derrotou o Irefez do Espírito Santo por 59-50 na decisão da competição disputada no CT Paralímpico em São Paulo, que, aliás, o CT Paralímpico lá é onde preparam os nossos atletas para as competições internacionais. É um lugar, assim, enorme, muito bem preparado. E agora eu falo da crise no Flamengo, Roberta, porque olha só, Gerson e o Varela, o argentino, trocaram socos, né, no treino do Flamengo ontem, às vésperas da semifinal da Copa do Brasil, que é hoje o jogo. Tá? Os jogadores se desentenderam durante uma atividade e participaram e partiram, né, ali para agressão. A diretoria organizou uma reunião para acalmar os ânimos. O que aconteceu? O Gerson deu uma entrada no Varela, mais forte no treino. Ele não gostou, foi tirar satisfação e ainda levou um soco na cara. O Varela, inclusive, teve o nariz quebrado, teve que ir para o hospital. E se for jogar hoje, vai ter que jogar com uma proteção, com aquela máscara de proteção. Inclusive, os dois jogadores foram multados pelo Flamengo. Mas eu acho que a multa é pouco. Mas isso aí reflete a crise dentro do clube e mostra que o clima não tá bom, viu, gente? Por lá. E olha só, brasileiros disputam o Mundial de Halterofilismo mirando vagas para Paris. Pois é, a campeã paralímpica, Maria de Andréa, é um, né, dos destaques da delegação que representará o Brasil na competição em Dubai, Emirados Árabes. Espero que ela consiga e se dê bem. Falando ainda de futebol, a Confederação Brasileira de Futebol, né, divulgou nessa terça-feira os locais e horários dos jogos das semifinais do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. A gente está em época de Copa do Mundo, vamos falar um pouco mais sobre isso, porque precisa dessa representatividade, gente. As partidas de ida serão em 27 de agosto, enquanto os confrontos de volta serão realizados em 3 de setembro. Na ida, o Santos recebe o Corinthians na Vila Belmiro. A partida das 10h30, né, horário de Brasília, aí,
de 27 de agosto. No mesmo dia e horário, São Paulo mede forças com o Ferroviário no estado Bruno José Daniel, em Santo André. Uma semana depois, em 3 de agosto, as Brabas do Timão receberão ali, então, as Sereias da Vila no Parque São Jorge, em São Paulo. A partida também é às 10h30 da manhã. No mesmo dia e horário, as Guerreiras Grenais enfrentam São Paulo na Fonte Luminosa, em Araraquara. E aí, dessas partidas, vai sair a grande final, gente. Sobre o resultado da Copa do Mundo, tá aqui, olha, Austrália 0, Inglaterra 1, infelizmente. As australianas vão perdendo aí por enquanto, mas eu ainda acredito numa virada, viu? E olha só, gente, dona de um currículo com 4 Copas do Mundo e 4 Olimpíadas, totalizando 42 gols em 68 jogos. Pretinha encerrou sua carreira no ano de 2015 como a segunda maior artilheira em Jogos Olímpicos. Na última segunda-feira, ela eternizou seus pés na calçada da fama em um templo do futebol mundial. Foi uma data histórica para o esporte feminino no estádio do Maracanã e também marcou o lançamento do projeto Suderge Delas, um departamento estadual totalmente dedicado às mulheres esportistas e torcedoras. A iniciativa, uma parceria da Superintendência vinculada à Secretaria de Esporte e Lazer com a Secretaria de Estado da Mulher, visa promover atividades e eventos exclusivamente destinados ao público feminino. Também estão previstos o estímulo e a prática do exercício físico como atividade preventiva para uma boa saúde. A primeira-dama do Estado, Analine Castro, foi escolhida como embaixadora da iniciativa da Suderge e falou sobre a representatividade de Pretinha para o esporte. Se ela chegou até aqui, não foi fácil, como não é na vida de ninguém, mas acho que ela, em especial, por ser mulher, por ser no futebol, por ser no esporte, a gente sabe da dificuldade que existe, quantas coisas ela abriu mão para chegar. Você me representa, nos representa, que você continue sendo esse incentivo, motivação para todas as mulheres, seja qual for a área, mas mostrando mais uma vez que ela pode, que a mulher pode estar onde ela quer. Delma Gonçalves, a Pretinha, é a segunda mulher a conquistar um espaço na calçada da fama no Maracanã. Ela segue o exemplo da principal artilheira da seleção brasileira, Marta. Nascida em Realengo, na zona oeste do Rio, Pretinha cravou seus pés tamanho 37 na placa que vai compor a calçada da fama do Maracanã. Ela é uma das atletas com maior tempo de permanência na seleção brasileira, indo de 1991 a 2014. Estou muito feliz com essa homenagem, honrada de poder estar aqui representando o futebol feminino carioca. Então é com muita honra, com muita alegria, muito obrigada mesmo de hoje poder eternizar os meus pés aqui na calçada da fama, no estádio da grandeza que é o Maracanã, e poder representar o futebol feminino. Muito obrigada a todos. Heloísa Aguiar, secretária de Estado da Mulher, promoveu a campanha Ela Pode e destacou o trabalho em parceria entre diferentes instituições para que as políticas públicas possam ser praticadas. Além disso, ela destacou e elogiou a postura da segunda mulher a colocar os pés na calçada da fama do Maracanã. Foi com muito carinho que nós nos juntamos nessa ação, a Secretaria da Mulher, através da Superintendência de Enfrentamento à Violência, trouxe esse movimento, Ela Pode. A gente começou com esse movimento no Dia Internacional do Surf e está trazendo para todos os esportes, Pretinha, porque a gente entende que a mulher não só no esporte, mas pode ocupar todos os espaços. Então é uma alegria, uma honra ter você aqui com a gente hoje, vestindo a nossa camisa, vestindo a camisa da Suderge. A gente só tem a te agradecer por essa representatividade feminina no nosso estado e na nossa casa do futebol. E você vai ver depois do intervalo que Nova Friburgo abre processo seletivo para nutricionistas devido a uma determinação judicial. Pois é, você vai ver também que mais uma vez ônibus quebra e causa um caos nas ruas de Petrópolis. Foi ontem de manhã e a coisa ficou braba por aqui, viu? A gente volta já. Minha mãe
mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. Vamos falar de coisa boa. Nossa. Agora de manhã me deu até fome ali vai na me cadeira. dar até fome. Vou fazer até aqui para você também passar fome com a gente, viu? É. Se bem que o pessoal em casa já tá tomando um cafezinho, Exatamente. né? Comendo ali um pãozinho na chapa, a gente aqui ainda não deu tempo disso não, viu, gente? Olha só. A gente começa esse bloco falando de gastronomia e movimentação econômica aqui na cidade de Petrópolis. O Burger and Sandwich Festival está acontecendo em Petrópolis pela primeira vez, Roberta. É isso, viu? Após 5 edições realizadas em outras regiões, o evento chega à cidade e conta com a participação de 15 estabelecimentos, no total, em sua maioria localizados no centro histórico, mas também no Bingen e Valparaíso, que também é um polo gastronômico aqui da cidade. Os estabelecimentos vão desde hamburguerias, gastrobares e cafeterias. Até o dia 23 de setembro, o festival Burger e Sandwich acontece em Petrópolis com o objetivo de mostrar novas tendências do segmento, como, por exemplo, os Smash Burgers, sanduíches que utilizam pães caseiros de fermentação longa e natural, além de outros tipos de sanduíches e hambúrgueres. O evento também tem o intuito de compartilhar todas as particularidades e excelências da gastronomia serrana, bem como a troca de experiências entre todos os participantes e o público. A gente fez combos assim, a partir de R$20, bem acessíveis, e na baixa temporada justamente para envolver o local, né? A questão do pertencimento. O sanduíche ele começou há pouco tempo, né? Nas edições anteriores não tinha um sanduíche, só tinha um hambúrguer. A gente colocou o sanduíche, que a gente estudou a história do sanduíche. E o sanduíche ele é muito antigo, ele é antes do tempo de Cristo.
Ele começou com a Páscoa judaica, né? Nas ceias eles pegavam alguns pães com embutidos. Cada estabelecimento participa do festival com um hambúrguer ou sanduíche artesanal, podendo ser consumido dentro do próprio estabelecimento ou entregue através do delivery. Os valores variam entre R$20 e R$50 e o objetivo é atrair os petropolitanos e, claro, os turistas que estiverem na cidade neste período. O festival, em todas as edições, considerava os hambúrgueres como as estrelas principais do evento. Mas desta vez, os sanduíches também foram incluídos, já que eles também fazem parte dos lanches clássicos da história do mundo. A data escolhida para o festival na chamada baixa temporada foi para que aos poucos se consolidem outros meses propícios para a visitação turística e assim contribuir para que se alcance a longo prazo o tão almejado turismo pleno durante os 365 dias do ano. A gente tem esse interesse em preencher a agenda de Petrópolis, a agenda turística de Petrópolis, para médio e longo prazo se alcançar o turismo pleno, que o turismo pleno seria 360 dias de ano com ocupação hoteleira em 100%. É muito difícil, mas é importante que se tenha uma agenda ocupando todos os meses e na baixa temporada também. Para a chefe Adriana Ferreira, eventos como o Festival de Hambúrgueres ajudam a fomentar a economia da cidade, além de ser um marketing quase que espontâneo para os estabelecimentos. A cafeteria da Adriana está participando do festival, apresentando um prato muito especial. Apesar da gente não ser uma hamburgueria, nós trabalhamos com sanduíches para o café. Temos o croque Monsieur, temos a torrada Petrópolis, que é bem famosa, mas a gente está com um combo especial, que é o croque Madame, que é uma das minhas especialidades, porque eu já cuidei de um café da manhã de um hotel que também era um bistrô francês, e aí era a minha especialidade, o croque Madame. Para o público, o incentivo é para que eles visitem os estabelecimentos durante as semanas do festival, experimentando e degustando todo o sabor e diferentes propostas artesanais. Adriana disse ainda que é essencial utilizar produtos locais nos pratos para ajudar ainda mais a girar a economia local. As pessoas de Petrópolis querem alguma coisa diferente na cidade e os festivais atraem também esses moradores da cidade, que, por exemplo, as pessoas chegam aqui e vê o banner no meu portão, aí sempre perguntam sobre, e aí elas ficam super interessadas. Então, eu acho importante os festivais na cidade. Eu acho que atrai o turismo, atrai também a população da cidade, movimenta a cidade, os pontos turísticos, os empresários. Eu acho que é bom para todo mundo. Eu duvido que ninguém passou fome agora com aquele ovinho sendo cortado em cima do pão, hein? Gente, o pessoal aqui dentro também tá todo mundo, ó, babando. A gente aqui também. Fantástico, com queijo ali derretido bonito. Nossa, olha, que lindo, tava maravilhoso. fantástico. Agora a gente vai para uma coisa mais séria, porque as mudanças no índice de participação dos municípios, após a decisão do Tribunal de Justiça do Rio, vão afetar a cidade de Petrópolis mais que as cidades vizinhas. Um levantamento do Correio da Manhã apontou que o município pode perder cerca de R$2.100.000 por mês, enquanto Teresópolis, Nova Friburgo, Três Rios, Areal, Pati do Alferes e Paraíba do Sul vão ganhar até R$2.500 por mês. O valor considera o período com maior ganho de Petrópolis. Em abril deste ano, o governo estadual informou que repassaria cerca de R$3 milhões para a cidade, referentes a Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. O total de arrecadação do Estado naquela ocasião foi de R$61.300.000 e o IPM do município estava em 4,885. O previsto de IPM para Petrópolis em 2023 era de 1,419. O município, no entanto, conseguiu uma decisão na Quarta Vara Civil, que obrigou a multinacional GE Celma a fazer retificações nas informações preenchidas no valor adicionado na Declan IPM, e a taxa subiu para 4,885. Angra dos Reis, seguindo os passos da cidade imperial, entrou com uma ação reivindicando que o valor adicionado da Petrobras fosse considerado em seu IPM.
Com isso, houve um novo rateio e a participação de Petrópolis caiu para 4,679 em maio e 4,645 no mês de junho. Recentemente, um recurso da cidade de Teresópolis foi atendido junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E assim, o valor de arrecadações de Petrópolis voltou a ser de 1,419. Com isso, se o valor das arrecadações de agosto for parecido com o de março, Petrópolis vai receber apenas R$ 871 mil no mês de setembro. E, ao mesmo tempo, a cidade de Teresópolis teve o IPM elevado de 0,632 para 0,636. Em abril, Teresópolis recebeu pouco mais de R$ 388 mil. Considerando uma mesma arrecadação em agosto, a cidade vizinha deve receber pouco mais de R$ 390 mil em setembro. Em um ano, o cofre do município pode ter R$ 30 mil a mais em repasses. Dentre as cidades vizinhas, Partido Alferes não teve variação em relação ao valor de abril e o previsto para setembro. O IPM permaneceu em 0,247. No quarto mês do ano, o município recebeu R$ 151.642. A Prefeitura de Petrópolis disse que recebeu com surpresa a notícia da redução dos repasses. Disse ainda que vai tomar todas as providências para reverter a decisão e confia que a Justiça vai reconhecer que o valor do repasse é um direito para a cidade. Segundo o município, a queda do IPM pode trazer consequências para a economia do município e gerar um colapso social. Olha só, viu? Então, perda de arrecadação para Petrópolis, não vai ter muito jeito, só recorrendo agora, né? E olha, agora a gente fala da crise no transporte público em Petrópolis, né? A gente continua nela batendo sobre esse assunto. Na manhã de terça-feira, o trânsito no centro de Petrópolis foi comprometido após um ônibus da aviação Petroita quebrar e impedir a passagem de veículos. Comerciantes da localidade denunciaram à TV Correio da Manhã que foram prejudicados devido ao incidente. Uma rua extremamente movimentada. Por aqui, centenas de pedestres passam todos os dias para acessar o centro de saúde. A Rua Santos Dumont é um dos principais acessos ao Alto da Serra. O trânsito é intenso e o comércio local também gera muito movimento. São lojas, padarias e salões de beleza. Mas na manhã dessa terça-feira, a localidade ficou afetada após um ônibus quebrar e impedir o trânsito. Não é isso? É, isso sim. Acontece o seguinte, que o ônibus estava ali atravancando a rua, nem para lá e nem para cá. Eu cheguei aqui mais ou menos umas 20 para as 7 da manhã e um transtorno danado. E não há ninguém que faça nada, né? Esses ônibus da Petroita aqui nessa cidade de Petrópolis já virou mais do que uma bagunça, já virou caso de polícia. E eu não vejo essas autoridades aí, se é que tem alguma autoridade na cidade de Petrópolis competente para tomar uma providência. A gente não vê o prefeito não fazendo nada, essa Câmara de Vereadores, esses promotores, esses defensores públicos, juízes, ninguém toma uma posição, ninguém toma uma decisão. O pobre, o trabalhador que necessita, precisa, é carente, é necessitado do transporte público, não pode contar. Jorge Edilson afirma ter sido prejudicado, já que a quebra de ônibus atrapalhou que os clientes chegassem ao estabelecimento. Movimento nenhum, só depois que tiraram o carro daqui. Mas aí tem um problema, não rebocaram, consertaram aqui. O tempo perdido foi muito maior do que se tivesse sido rebocado. O fluxo normal do trânsito foi restabelecido ainda na manhã de terça-feira, mas a insatisfação com o serviço prestado continua. A gente não tem a quem recorrer, cara. É somente Deus. A gente só pode mesmo joelhar, orar e pedir a Deus, porque a autoridade, conforme eu disse, não tem. Não nessa cidade. Está ainda para existir. Eu ainda acredito que vai aparecer alguém que vai fazer alguma coisa pelo povo petropolitano, porque estamos caminhando num barco sem um comandante. Pois é, num barco sem comandante. E, novamente, o trânsito ruim em Petrópolis trouxe transtornos aos motoristas. Na manhã de ontem, um caminhão ficou preso na região do Moinho Preto ao tentar fazer uma curva muito fechada. O problema é que, infelizmente, é uma coisa recorrente em diferentes localidades do município.
Na manhã desta terça-feira, um incidente ocorreu mais uma vez na região do Moinho Preto, em Petrópolis, quando um caminhão de carga ficou preso em uma curva acentuada. Situações como esta já aconteceram diversas vezes na localidade. Devido ao bloqueio, o transporte público foi prejudicado. O Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis informou que a Aviação Cidade Real teve a operação comprometida. A linha 122 Fazenda Inglesa ficou retida no local. Além disso, outros coletivos precisaram operar por rotas alternativas pelo Bingen, Duarte da Silveira e João Xavier. E olha só, gente, o vereador Ingo Rames publicou nas redes sociais um vídeo informando que vai pedir à CPTrans a alteração de uma faixa de pedestre no centro de Petrópolis. Confira. Você lembra dessa faixa, Lembro. Jorge? A gente falou aqui no início, quando ela estava sendo construída, quando ela estava sendo feita, que ela estava sendo feita de forma errada. Isso foi no início da Baumfest, lá em junho. Exatamente. A gente está no dia 16 de agosto e só agora alguém percebeu. Vamos ver. No mês de junho, uma faixa de pedestre que fica no entroncamento entre as ruas 13 de Maio e Avenida Ipiranga foi construída de forma invertida. Na ocasião, a faixa estava sendo reformada pela CPTrans e, ao invés de ter as faixas brancas construídas da maneira convencional, elas foram instaladas de forma vertical, o que na época chamou a atenção dos pedestres e motoristas. Nesta terça-feira, o vereador Ingo Rames fez uma publicação nas redes sociais informando que vai solicitar à Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes que faça a alteração da faixa para maior segurança dos pedestres. Hoje, dia 15 de agosto, aqui em frente à Casa da Princesa Isabel, fizeram a faixa de pedestre invertida, fizeram errada a faixa, está solicitando que possa consertar para que dê segurança para o pedestre na nossa cidade. Falar, a gente né? avisou. O desenho, sei lá, porra. A gente avisou. Pois é. Ai. E olha só, gente, o prefeito de Levi Gasparian vai ter que explicar à justiça de onde tirou R$1.600.000 para bancar os shows no evento Eco Levi 2023, que aconteceu no fim de semana. O assunto foi destaque na coluna Magna Vita desta terça-feira. A cidade de Levi Gasparian recebeu shows de Wesley Safadão, Zé Felipe, Dilcinho e Isa durante a Eco Levi deste ano. Na véspera do evento, a desembargadora Adriana Ramos de Melo, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, atendeu a um agravo do Ministério Público do Estado, que determinou que o prefeito se abstivesse de utilizar recursos do royalties para a realização da festa. No despacho, a desembargadora afirma que a utilização dos royalties de petróleo e gás para áreas diversas como educação, saúde, se mostra contrária aos princípios da moralidade e proporcionalidade, em especial neste caso de utilização de verbas em shows culturais, como aconteceu na Eco Levi, que, de acordo com o portal da Transparência da cidade, foram contratados sem licitação. O festival aconteceu entre os dias 10 e 13 de agosto e a decisão da Justiça de não utilizar estes recursos saiu na véspera do evento. No entanto, ainda assim, os shows aconteceram na cidade e agora a Justiça pede explicações ao prefeito Cláudio Manarino sobre a origem do dinheiro. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Que coisa, né? E olha só, gente, em um cumprimento a uma determinação judicial, a Prefeitura de Nova Friburgo abriu processo seletivo simplificado para a contratação excepcional de nutricionistas para atuarem na Secretaria de Saúde. O edital, né, foi publicado nesta segunda-feira e as inscrições começam hoje e seguem até o próximo dia 25. Pois é, os candidatos podem se inscrever presencialmente na Secretaria de Saúde, que fica na Avenida Alberto Braune, número 224, segundo andar, no centro de Nova Friburgo, das 10 horas da manhã às 6 horas da tarde, ou de forma online através do seguinte e-mail: comissão processo seletivo PMNF, ou seja, comissão sem o tio, processo seletivo, Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, só que só a primeira letra, tá? @gmail.com. A divulgação da lista definitiva de aprovados será publicada no dia 31 de agosto. Pois é, tem algumas exigências, tá? Dentre as exigências é preciso preencher o formulário de inscrição e a tabela de barema, que constam em anexo no edital.
No documento, né, também estão descritos quais documentos devem ser entregues no ato do cadastro. Cabe reforçar que só serão aceitas cópias autenticadas ou simples acompanhadas de original para comprovar a veracidade, né, ali do documento. Ainda é necessário formação completa no curso superior e registro profissional junto ao órgão de classe, gente. Esses profissionais realizarão a assistência nutricional dos pacientes do Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro, bem como outras atividades pertencentes à classe profissional lá em Nova Friburgo. Jorge, a gente recebeu aqui a informação que tem um incêndio em carreta na pista lateral do quilômetro 123 da BR-040, sentido Juiz de Fora, em Duque de Caxias, e esse incêndio está interditando a saída da linha vermelha para a rodovia. Ainda não há informações sobre vítimas. Equipes da Conser e bombeiros foram acionadas. Está aí na sua tela mais informações durante a nossa programação, porque a gente já está praticamente encerrando o jornal. Mas é isso aí, esse incêndio interditando a saída da linha vermelha para a rodovia foi na pista lateral do quilômetro 123 da BR-040, sentido Juiz de Fora, em Duque de Caxias. Vai impactar bastante o trânsito para quem sobe a serra aqui, tá? Já que é sentido Juiz de Fora, subindo agora aqui. É na saída ali. Gente, vamos saber como é que fica a previsão do tempo agora? Em Nova Friburgo, a quarta-feira será de céu encoberto durante todo o dia. A tendência é de ligeira elevação na temperatura e não há probabilidade de chuva. Os termômetros devem variar entre mínima de 11 e máxima de 23 graus. Em Teresópolis, o dia será de sol entre nuvens e temperatura estável, que deve variar entre mínima de 11 e máxima de 24 graus. Já em Petrópolis, a temperatura também deve se manter estável. A quarta-feira será de muitas nuvens no céu, vento fraco e sem possibilidade de chuva. Os termômetros devem marcar mínima de 13 e máxima de 25 graus Celsius. Em Paraíba do Sul, a previsão é de sol com muitas nuvens durante todo o dia. A temperatura, que se mantém estável, deve marcar mínima de 15 e máxima de 27 graus. A quarta-feira, em Pati do Alferes, o dia amanhecerá com muitas nuvens no céu, mas não há possibilidade de chuva. A previsão é de vento fraco pela região e temperatura estável, que deve variar entre mínima de 14 e máxima de 28 graus. E em Três Rios, o município deve passar por um declínio na temperatura. A quarta-feira será marcada por muitas nuvens no céu, mas sem possibilidade de chuva durante o dia. Os termômetros devem marcar mínima de 16 e máxima de 29 graus. Já os ventos serão fracos nesta quarta-feira nas cidades citadas aqui na previsão e que integram parte do interior do estado do Rio de Janeiro. Olha, gente, a gente está terminando a nossa edição, mas eu vou te passar aqui que as Matildas, a seleção da Austrália, empatou, tá 1-1 o jogo contra a Inglaterra. Gol Matildas, vamos lá. Gente, a gente fica por aqui, mas amanhã às 7h30 estaremos de volta com muita informação no nosso Correio Serrano. Tchau, gente, até amanhã. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.